Oi, crianças, tudo bem com vocês? Beijos, saudade de cada um de vocês, tá? Estou gostando de ver as atividades, parabéns a todos. Muito feliz com o desempenho de vocês, tenho ouvido as leituras, visto todas as atividades que a mamãe tem me enviado. Parabéns, crianças, parabéns, família, muito obrigada por tudo, crianças. Hoje nós vamos começar a aula com o nosso calendário. Vamos lá então? Lembrando que o calendário nós estamos no mês de julho do ano de 2020. A semana começa sempre no domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. O mês começa assim como os numerais, número 1 e vai na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e hoje então é dia 15, quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. Muito bem. Outra coisa que eu quero ver com vocês é sobre a aula de ontem. Uma aula que nós descobrimos ontem que as vogais elas podem mudar de som. Então, quais são as vogais? Vamos lembrar quais são as vogais? A, E, I, O, U. Olha como a gente diz. A, E, I, O, U. Mas quando as vogais encontram o tio, o M ou o N, o som dela muda. O A não é mais A. Olha lá, com o tio ele fica an. Tá bom? O O não é mais O. Ele fica O. Tá? Mo, O. E aí, a letrinha M e a letrinha N. Para a gente perceber a diferença, onde eu uso o M de macaco e o N de navio nas palavrinhas, eu tenho que lembrar que o M está sempre juntinho, ele está junto do P e o B, tá? Eles são amigos. Então, eu vou olhar na palavrinha quando eu tenho que escrever o que estiver faltando. Aí eu vou lembrar, tem a letrinha P, tem a letrinha B, então eu vou usar a letra M de macaco. Mas isso aqui vocês não precisam se preocupar agora, tá bom? É só uma dica que a professora está dando para vocês conseguirem fazer. O importante agora é a gente conseguir entender e tentar ler, tá bom? Então, olha lá, ó. Vamos mudar aqui com o tio. Eu fiz essa fileira aqui todinha, quando o tio, ele muda o som das vogais. Então, o sinalzinho gráfico tio, a palavrinha tio. O A ficou an. Olha lá, vamos ler aqui embaixo. Diva. Eu tenho que colocar o tio. O tio pode ir em cima do I? Não. O tio pode ir em cima das consoantes? Também não. O tio ele só vai em cima da letrinha A e da letrinha O. Então, olha lá, eu vou ter que escrever de novo. O di. E se o tio só vai em cima do A, eu vou colocar aqui. E vai mudar o significado e vai mudar o som, ó. Diva, divan, divan, tá? Aqui embaixo, vila, vi, o tio vai na letrinha A. Então, olha lá, vilã. E aqui, manhã, manha. Aí, eu vou escrever novamente. Vocês já fizeram ontem, tá? Só tô relembrando.
Manha, com o tio fica manhã, manhã, tá bom? Vamos ler então como ficou? Diva, divã, vila, vilã, manha, manhã, Percebe que o som do A mudou. Não é mais A, é tá bom? As vogais também podem mudar com a letra M, que a professora falou, M. Então, o A juntou com o M vai ficar o E, em, in, on, Vamos treinar de novo? Em, in, on, em, in, on, Agora vamos lá, ó. Escrever algumas palavras para a gente perceber. Ambas. Ambas. Olha a letrinha B aqui, ó. Se tem a letrinha B, quem que vai? O M. Muito bem, olha lá. Tem a letrinha B, ó. E foi o M. Emprego. Tem a letrinha P. Quem que vai aqui? Muito bem. Emprego. Perceberam, ó, o B e o P. Se tem o B e o P, vai a letra M. Importante. Olha o P. Importante. Aqui tem também o A e o N, ó. Porque aqui tem o T, pode ser o N. Tá? Ombro. Olha o B aqui. Ombro. Umbigo. A letrinha B. Umbigo. Então, quando eu falo a palavrinha que eu quero escrever, umbigo, Se eu sei que vem o B depois de bi, o bi, eu sei que eu vou usar a letrinha M e não a letrinha N. Tá bom? Agora, as vogais A, E, I, O, U também podem mudar com a letrinha N. O som dela vai ficar diferente. O A com o N vai ficar an. O A e o E e o N vai ficar em. O I e o N, in. O O e o N, on. O U e o N, An, em, in, on, A diferença é que aqui o som ele fica nasalado. Ele sai pelo nariz, tá bom? Olha lá. Anjo. Tem o J, ó. Então eu vou usar o N. Anjo. Envelope. Indio. Ontem. Untar. Não precisa se preocupar agora quando eu uso o M e quando eu uso o N. Isso nós vamos aprendendo, tem mais anos pra gente aprender isso, tá bom? O importante agora é conhecer a família do A com M e do A com N, tá bom? E perceber que o som da vogal mudou. Ainda vocês estão aprendendo a ler e escrever, então é normal essa troca, tá bom? Não tem problema agora. A gente vai corrigindo, a gente vai aprendendo, vocês estão vendo pela primeira vez. E é uma sílaba bem complexa e a gente usa pouco na escrita, né? Então, não tem problema. Vocês já estão de parabéns pela atividade de ontem que eu já vi, mas como é um assunto novo, a professora quis trazer de novo, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje, página 139. Vamos lá? Na página 139, nós vamos aprender a medir com o corpo. Como assim medir com o corpo? Né? Todos nós, em algum momento, já medimos alguma coisa. Vocês mediram semana passada a altura de vocês mediram, nós vimos o tamanho do estojo, do caderno, da apostila, da mochila, né? E vocês conseguiram medir com uma fita métrica, com uma régua. Na aula de hoje, nós vamos falar ainda sobre a fita métrica e falar um pouquinho da régua e da trena, tá bom? Os três são
meios de medir as coisas, objetos que usamos para medir as coisas, tá bom? E eles foram padronizados. Por quê? Porque antigamente, para medir as coisas, eu queria comprar um terreno, um pedaço, um espaço para construir uma casa. Então, não tinha uma régua, não tinha uma trena, não tinha uma fita métrica. O que as pessoas faziam? Elas caminhavam sobre aquele terreno e cada pezinho elas iam contando passos, ia andando um pezinho perto do outro, ia contando 40 passos, 100 passos, 60 passos, né? E aí pagava-se o preço. Ia numa loja comprar tecido, media o tecido com a mão. A mão, eu chamo de palmo. Então, eu abro o dedinho assim, ó, e é uma medida, é um palmo. Uma mãozinha assim equivale a um palmo. Então, eu ia numa loja comprar um tecido e eu pedia 10 palmos. Aí a pessoa, com a mãozinha dela, vai medir 1, 2, 3, 4, vai medindo até chegar no 10. Só que percebeu-se que tinha muita desvantagem. Por quê? Para medir com os pés e com as mãos, precisa ser sempre o mesmo tamanho de mão, o mesmo tamanho de pé. E não é isso que acontece. Cada um tem, né, um tamanho de pé, um tamanho de mão. Então, sempre não vinha uma quantidade correta. Então, se padronizou, se fixou medir com a régua. Então, aqui temos 50 centímetros, como eu já mostrei para vocês, ou a fita métrica, que tem 150 centímetros, ou com a trena, tá bom? Então, padronizou. Com a fita métrica, todos vão ser o mesmo tamanho, tá bom? Estão entendendo? Isso. E agora, nessa atividade aqui na página 139, eu quero que vocês escrevam o nome, tá bom? Fita métrica, tá aqui, ó, fita, mas vocês conseguem fazer, fita métrica, régua e trena, tá bom? A trena é muito usada em construções com os pedreiros. A da professora tá lá na escola, eu não consegui buscar, por isso que eu não vou mostrar para vocês, tá bom? Então, olha lá, atividades. A número 1, em uma brincadeira de caça ao tesouro, uma professora do primeiro ano caminhou até o armário no corredor e voltou. Em seguida, escreveu a seguinte pista: saindo da sala de aula, dê 30 passos à direita e você encontrará a segunda pista da brincadeira. Todos os alunos deram 30 passos, mas ninguém encontrou a pista. Por que isso aconteceu? Converse com os colegas, levante hipóteses e registre. A professora deu 30 passos e escondeu alguma coisa para as crianças irem pegar lá onde ela tinha caminhado os 30 passos, no corredor. As crianças deram os 30 passos e não conseguiram encontrar a pista. Por que será? A medida é a mesma? A professora usou a fita métrica, que é padrão, que não erra, que todo mundo compra o mesmo tamanho de terra, o mesmo tamanho de tecido? Não, né? A professora usou os passos. Os pés dela são maiores. Ela pode ter contado um passo mais um longe do outro. A criança pode ter contado um perto do outro. O pé da criança é menor. Então, tem muita diferença, tá bom? Então, vocês vão registrar abaixo. Então, na letrinha A da número 1, a hipótese é que os pés das crianças são menores. É menor, o pé é pequeno. Letra B. Que mudança você sugere para a pista dada pela professora? O que você sugere? Para que todo mundo acerte, para que seja uma distância igual para todo mundo. O que você sugere? Ela medir com o quê? Escreve aí no cantinho da letra B. Número 2. Agora, meça a mesa da sua casa, usando o palmo. Você vai usar o palmo, abertinho assim, ó, e você vai contar 1, 2, 3, 4. Vai pôr a mãozinha em cima da mesa e vai contando quantos palmos tem a mesa da sua casa. Escolhe uma mesa que você faz atividade ou da cozinha, tá bom? Não tem problema, só pra gente registrar, porque teria que fazer na escola.
Quantos palmos tem a mesa da sua sala, da sua casa? Tá bom? Letra número 3. Vamos medir o comprimento deste caderno usando a polegada. E agora? Nós aprendemos o passo, que é o pezinho. Nós aprendemos o palmo, que é a mãozinha estirada assim, aberta, estendida. E agora a polegada. O que é uma polegada? A polegada é essa parte do dedo aqui, ó. O dedo até essa curvinha aqui, ó. Então, isso aqui é uma polegada, tá bom? Isso é uma polegada. Com esse pedacinho do dedo, você vai medir a sua apostila em casa, ó. 1, 2, você vai medindo, tá? Você vai medir a apostila e vai colocar aí na letra A. Número 4. Converse com os colegas do professor sobre as vantagens e desvantagens de usar as partes do corpo para fazer medidas. Depois escreva abaixo. É confortável? É certo usar somente a parte do corpo, ainda mais quando tenho que adquirir alguma coisa, comprar alguma coisa? Eu vou estar agindo corretamente se eu medir com as minhas mãozinhas pequenas, os meus pezinhos pequenos? Sim ou não? Não, né? Então, a gente precisa de uma fita métrica, uma medida padrão, tá bom? Uma trena, alguma coisa para que seja padrão, para que todo mundo tenha a quantidade correta que pediu, que pagou, que quer. Tudo bem? Então, até aqui, vocês vão fazer ainda hoje o caderno de caligrafia. A professora deixou pronto com a letrinha L. Então, o L juntou com as vogais. Ficou lá, lê, li, lo, lu. L-U-A, lá. L-E, lê. L-I, li. L-O, lo. L-U, lu. E depois embaixo nós vamos ler, tá bom? As palavrinhas usando as sílabas novas. Lá, lê, lê, li, lo, lu, lula, lola, lei, lia e lua. Vocês podem treinar, tá bom? E ler. E também nós vamos fazer essa atividade aqui no caderno. Vocês vão pintar os desenhos e procurar no caça-palavra, a palavrinha lápis, leão, livro, louco e lua. Então, essa atividade de hoje, a apostila, que tem pouca coisa para escrever, caderno de caligrafia e essa atividade aqui para terminar. Beijos, meus amores. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. Por favor, fiquem em casa. Use máscara e álcool gel. Beijos. Amo muito vocês.